Isso daqui serve de advertência para aqueles que acham que, se o Bolsonaro for eleito, vai ser um grande desastre. Então, vamos dizer uma coisa. Se o Alckmin for eleito, o desastre vai ser ainda maior. Né? Porque o Alckmin tem muito mais poder de fogo de concretizar determinadas coisas do que o Bolsonaro. Então, isso aí ajuda também a diluir um pouco a fantasia que tem sido feita de que o Bolsonaro é o grande inimigo. Né? Nós temos assinalado isso numa série de lugares, onde, né, principalmente na Europa, a direita, ou a extrema-direita eleitoral, ou a extrema-direita, ou os setores nacionalistas de direita, toda aquela fauna direitista que tem na Europa, fascista, semifascista, tem sido apontada nas eleições como sendo o grande inimigo, quando na verdade eles não são realmente os grandes inimigos. Né? O caso da França é o caso mais clássico de todos. A extrema-direita foi derrotada, né? A Frente Nacional, Marine Le Pen, ganhou Macron. A política do Macron é a pior política possível para a classe operária francesa hoje. Porque pior do que isso aí é difícil de fazer. O que a Marine Le Pen ia fazer? Ela ia soltar as milícias fascistas contra os operários? Não tem condição de fazer isso aí. Não está colocado. Não é porque se ela ganhar essa eleição, ela ganha o poder de fazer qualquer coisa. Né? Nós temos que lembrar uma coisa. Quando o Hitler ganhou as eleições, as milícias fascistas do Hitler já dominavam a cena política há muito tempo na Alemanha. Não é que ele ganhou a eleição e aí ele passou a atacar os sindicatos, passou a atacar a classe operária. Não. A vitória eleitoral dele foi a culminação, né, de um ataque sistemático às organizações operárias e democráticas alemãs. A mesma coisa aconteceu com Mussolini. Então, nós temos que entender que essa extrema-direita, embora ela deva ser combatida, ela não é, nesse momento, um grande problema eleitoral para todo mundo. Ela está se transformando num problema político à medida que ela cresce nas ruas. Também, se ela cresce eleitoralmente, ela está crescendo, isso aí não pode ser impedido simplesmente, né? Ela vai se fortalecendo para atacar os trabalhadores. Mas não é a vitória ou derrota da extrema-direita, nesse momento, que é o decisivo. Pelo contrário, a política do Macron, ela abre caminho para a extrema-direita. Né? Assim como a política do PSDB abre caminho para a extrema-direita. É importante explicar isso daqui, muito bem explicado, porque senão o pessoal cai numa fantasia política. Vejam vocês. A extrema-direita, nós temos acompanhado, né, o desenvolvimento da extrema-direita cuidadosamente já há alguns anos, quando a extrema-direita começou a aparecer nas ruas. Eles começaram com manifestações bem pequenininhas, falando da ditadura, e a esquerda falava, meia dúzia de loucos, né? Isso daí não tem nenhuma importância, não tem peso, não tem número, não tem nada. A gente fala, olha... e eles falavam, meia dúzia de gatos pingados. Aí o que aconteceu? A burguesia lançou o seu plano para derrubar o governo de Dilma Rousseff e foi obrigada a arrebanhar, organizar e expandir a força da extrema-direita. A partir das manifestações do impeachment, a extrema-direita cresceu. E cresceu por quê? Porque ela foi impulsionada pelos setores ditos democráticos de centro-direita, ou o que quer que a gente diga, os setores de direita tradicionais. Eles não teriam crescido no vazio. Eles cresceram com o apoio da Rede Globo, com o apoio do PSDB, com o apoio dos grandes partidos. Não tivesse tido esse apoio, o crescimento deles seria muito difícil. Agora, eles estão fazendo uma campanha, né? Basta a gente observar com cuidado a imprensa, para dizer que o Bolsonaro não é um bom candidato, etc. e tal, mas não é uma campanha no sentido de destruir completamente o Bolsonaro. A campanha é a seguinte, nesse momento aqui nós temos que fazer o Alckmin vencer as eleições, mas vamos deixar o Bolsonaro aqui guardado, né?
no armário, vamos alimentar ele, né? Como se fosse um pitbull, né? Alimenta ele, deixa ele no engradado lá, com uma corrente, mas na hora certa nós vamos usar o Bolsonaro. Então é importante entender que, de um modo geral, em todos os países, em todas as épocas, é a própria burguesia que alimenta e desenvolve, né, a extrema-direita para servir aos seus objetivos. E num dado momento, a própria burguesia decide que está na hora de substituir, né, os homens de terno, de óculos, etc. e tal, por uns carecas de porrete na mão, e eles colocam os carecas na rua. Mesmo que colocaram os homens de óculos, colocam os carecas. Colocam os homens de porrete. Então, tem que entender a unidade política que existe entre a burguesia e o fascismo, sem cair, logicamente, numa identificação entre os dois, né? É como se fossem dois instrumentos diferentes, mas os dois são utilizados pela mesma pessoa, uma com a mão direita, outra com a mão esquerda, né? Então, nada de ilusão de que o Bolsonaro, assim, é como se fosse a peste negra, estivesse se espalhando pelo país, e nós vamos derrotar a peste negra nas eleições. Também porque nas eleições não há como derrotar isso aí. Esse tem que ser derrotado na rua, tem que ser derrotado através da mobilização. A presença da Ana Amélia na chapa do Alckmin mostra, né, a proximidade, a quase identidade que existe entre os partidos golpistas tradicionais e o grupo de extrema-direita, que é mais minoritário, que se isolou de trás da candidatura do Bolsonaro. Mais minoritário em termos, porque o Bolsonaro aparece aí com uma boa votação, né? Precisa ver se é verdade tudo isso, porque quando a gente fala de Bolsonaro tem um clima muito acentuado de artificialismo. Ninguém sabe, a burguesia pode estar manobrando com essa candidatura do Bolsonaro, aumentando o potencial dela para usar na eleição como uma carta no sentido de manobrar as eleições. Nós temos que lembrar sempre que as eleições, as instituições, elas são que nem esses jogos assim que tem várias peças, várias roldanas que a burguesia puxa um fio, mexe aqui, daí a pessoa corre lá para resolver aquele fio que foi puxado, ela já puxa outro daqui, já começa a virar do lado contrário e tal, o que dificulta muito para a maioria das pessoas acompanhar a situação política. Porque esse jogo de fios, de roldanas, de mecanismos, de chaves, de alavancas, de botõezinhos, etc. e tal, a burguesia joga como um moleque de 12 anos aí joga um jogo de videogame, com perfeição, né? Sem pensar muito. E a esquerda, coitada, não consegue nem separar as coisas mais básicas da política e fica totalmente submergida. Então nós temos que prestar atenção nisso daí, e particularmente na eleição, porque na eleição a capacidade de manipulação da burguesia se estende a toda a população, de um modo geral, para conseguir um determinado resultado, que é o que nós estamos vendo até agora, né?